E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? De volta aqui no canal Peperaio Hardware. Após quase 2 semanas sem postar vídeo, tive alguns problemas, mas que já estão sendo resolvidos. E, enfim, finalizei o projeto Ryzen. Eu tinha começado essa minissérie no mês passado, onde eu fiz a montagem, a apresentação no gabinete NZXT H440, com todas as peças que vocês viram lá na parte 1. Para quem não viu, vou deixar linkado na descrição. Fiz a parte 2, onde foi feito benchmarks de CPU comparando o Ryzen com os dois i7s, renderização, compressão, descompressão, esse tipo de coisa, onde a gente pôde ver o poder bruto individual de cada processador. E hoje nós vamos ver os testes em jogos e benchmarks relacionados à GPU. Então, como que cada um desses 3 CPUs, o Ryzen 1800X, 5820K e 6700K, se sai com uma das melhores GPUs disponíveis hoje, que é a GTX 1080 Ti Founders Edition de 11 GB de memória. Tá? Essa é a ideia do teste. Eu peguei uma GPU muito forte para ver o que cada CPU consegue entregar, ok? Os testes foram feitos da mesma forma como foi feito no vídeo anterior. Eu fiz os testes em estoque com todos os CPUs, a memória DDR4 configurada em 2400 MHz CL12, 16 GB de memória para todas as bancadas, ok? Depois fiz os testes em overclock para ver o máximo possível que cada CPU conseguiu. É claro que cada CPU tem um limite que consegue chegar, por exemplo, o 5820K é 4.4 GHz, o 6700K é 4.5 e o Ryzen é 4 GHz. Isso depende conforme a unidade, ok? E nos testes em overclock eu usei a memória de 3200 MHz CL16, tanto no 6700K quanto no Ryzen. Já que o Ryzen tem um melhor aproveitamento com clock de memória maior, a gente vai ver o que acontece aqui, ok? E no 5820K eu usei a memória apenas em 2666 MHz. Isso porque o kit de memórias usado no 5820K é diferente. É um kit Quad Channel, são 4 módulos de memória. Então eu rodei Quad Channel 2400, Quad Channel 2666. Ele não conseguiu trabalhar com frequência maior que isso, ok? Então isso é uma feature do X99 e desse CPU. Poder usar o Quad Channel, não faz sentido eu não aproveitar o Quad Channel aqui. Ok? Então, sem mais enrolação, vamos aos testes. Eu vou fazer em 2 resoluções, Full HD e 4K no alto. Não vou fazer no Ultra, porque a ideia é ver o ponto que cada CPU consegue entregar, o limite do gargalo do CPU. Se eu colocasse no Ultra, todos os CPUs teriam praticamente o mesmo desempenho, afinal estaria rodando ali a 60 FPS em Full HD, com tudo ligado, tudo no máximo. Em 4K estaria rodando ali a 30, 40 FPS. Aí é muito fácil. Então coloquei no alto, justamente para a gente ver o máximo desempenho que esses CPUs conseguem entregar numa situação um pouco mais difícil, certo? Lembrando, em estoque, em overclock também. Então, vamos lá. Bom, vamos começar no game Ashes of the Singularity, que é mais conhecido como Ashes of the Benchmark, afinal as pessoas mais fazem testes do que jogam. Nós observamos que ele faz uma boa distribuição nas tarefas por todos os núcleos e threads, então CPUs com maior IPC e mais núcleos se dão melhor por aqui, conforme vocês podem ver aí nas informações em tempo real da GPU e de todos os núcleos de cada processador, assim como a utilização média e memória RAM. Nós temos aqui então a performance dos 3 CPUs em estoque em overclock durante o benchmark no Por7 High e em DirectX 12. A média do 6700K ficou 86, em overclock 94 FPS. A média do 5020K ficou 97 e 112 FPS em overclock. Já o Ryzen, 61 FPS de média e 67 FPS de média em overclock. As mínimas dele também ficou menor que todos os resultados com o Core i7 6700K e 5820K. Então foi um jogo
que o Ryzen não se deu muito bem, ok? Em Battlefield 1, assim como em outros jogos, vemos que ele quase não trabalha com todo o potencial do SMT em Ryzen, mas utiliza todos os núcleos disponíveis. Enquanto isso, nos i7 o Hyperthreading é melhor aproveitado. Nós temos aqui médias bem altas por conta de estarmos rodando em High, em Full HD, 171 FPS de média no 6700K e 4 FPS a mais em Overclock. No 5020K nós tivemos 167 FPS de média e 174 em Overclock contra 142 de média no Ryzen e 155 de média quando nós rodamos ele em 4 GHz e as memórias em 3.200 MHz. Observamos que o overclock tem ajudado o Ryzen, mas até então ele fica com resultado abaixo dos 2 Core i7, ok? Em DirectX 12 nós vemos que o resultado fica inferior em todos os CPUs. Observe que nós temos a média em 158 no Core i7 6700K, em overclock até um pouco inferior, 149. 5820K, 149 FPS de média e 155 em overclock, e o Ryzen 126 de média e 135 FPS de média em DirectX 12. Então nesse caso compensa rodar mesmo em DirectX 11. Rodando agora o game Doom em Vulkan e High, nós vemos que ele tem uma limitação até 200 FPS, então o game não passa desse valor. Logo nós temos os resultados muito próximos, já que os três CPUs estão entregando um bom desempenho e ele não é um game tão pesado para 1080 Ti. Nós vemos aqui que a média dos CPUs fica em 203, 204 em overclock com 6700K, 202 e 204 com 5820K e 202 e 203 com o Ryzen 1800X. Vamos agora fazer o teste em Far Cry Primal e logo de cara vemos que ele utiliza mais o núcleo 0 e o núcleo 1, o que nos indica que CPUs com single thread melhor vão se dar bem por aqui, e é exatamente o que acontece. Basta observar o resultado do 6700K, 135 FPS de média contra 100 de média do 5820K e contra 84 de média do Ryzen. É uma diferença muito grande. Em overclock, 148 de média contra 120 do 5820K e contra 90 FPS do Ryzen 1800X. É mais um game que a gente vê uma diferença muito grande entre os três CPUs. E agora o terror dos CPUs, GTA V Benchmark. Na última cena nós vemos que há uma boa distribuição de carga por todos os núcleos e threads dos três CPUs, mesmo no Ryzen, embora os 4 primeiros núcleos comumente são mais requisitados. Na primeira cena do benchmark a diferença entre os CPUs é menor, enquanto que na segunda cena, durante a movimentação na rua, onde temos mais física, o 6700K e 5820K ficam muito à frente. É aqui que mora a grande diferença. Nós vemos pelas médias de 137 FPS e 148 FPS do 6700K em estoque em overclock contra 127 FPS e 149 FPS de média no 5820K, embora aqui a gente observe que a média em estoque do 5820K ficou melhor do que a média em estoque do 6700K, e nós vemos os piores resultados, mais uma vez com Ryzen, 108 de média e 119 quando a gente fez overclock. A mínima permaneceu a mesma, 69, inferior ao resultado do 6700K, por exemplo, em estoque, que foi de 73. Resident Evil 7 é um game não muito exigente para o CPU, e aqui vemos uma maior proximidade entre os resultados e desempenho acima de 200 FPS, assim como ocorreu no Doom. Notamos mais uma vez que o game não aproveita o SMT e o Hyperthread, embora os CPUs ainda estão em uma situação bastante confortável. Nós vemos aqui a média do 6700K em 252 e não refletindo muito em overclock, permaneceu praticamente a mesma coisa. Nós temos 242 e 244 de média no 5820K e 229 e 232 de média em estoque em overclock no Ryzen 1800X, que teve o resultado próximo dos seus concorrentes, porém o resultado ainda inferior, assim como todos os testes até agora.
Em Rise of the Tomb Raider há uma boa distribuição de carga entre os núcleos e threads, embora, mais uma vez, o primeiro núcleo ainda seja o mais requisitado. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, rodando no Preset High com anti-aliasing FXA em DirectX 11 durante o benchmark, a média de 166 FPS no 6700K e um overclock 178. Por sua vez, o 5820K fez 153 FPS de média e 171 FPS de média em overclock, com a mínima em 102. Ryzen, mais uma vez, teve um menor resultado, 126 FPS de média contra 133 FPS de média quando nós fizemos o overclock. A mínima melhorou um pouquinho, de 65 para 69 FPS. Em DirectX 12 aconteceu uma coisa um tanto quanto surpreendente, porque nem sempre acontece isso. Nós tivemos resultados melhores no 6700K. Observe que nós tivemos a mínima e a média maior, tanto em estoque quanto em overclock. A mesma coisa aconteceu com o 5820K, onde nós tivemos uma melhora na mínima de 86 para 99 em estoque e de 102 para 112 em overclock. E no Ryzen nós tivemos um resultado um pouco diferente. As médias foram menores, bem menores, as mínimas melhoraram um pouco. The Witcher 3 é um game que não exige muito do CPU, ao menos não nessa cena do jogo, que pode ser diferente de lugares como Novigrad, que é uma cidade com muitos detalhes. No entanto, os CPUs têm folga para trabalhar muito bem com a 1080 Ti neste game em alto e com o Hairworks ligado. A média dos CPUs fica em 145 e 147 com 6700K, 144 e 138 com 5820K, e 139 e 138 com Ryzen. E a mesma coisa acontece em Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Nós temos 130 FPS de média para os 6700K, 120 e 123 FPS para o 5020K em estoque em overclock e 116 e 119 de média para o Ryzen 1800X. E por fim, o último game da lista, Watch Dogs 2, que é um jogo bastante pesado para o CPU, visto pela utilização do 6700K próximo de 100% em todos os núcleos. 5820K trabalha com mais folga e todos os núcleos e threads são bem utilizados. O Ryzen, por sua vez, apesar de ter todos os seus núcleos e threads sendo utilizados no game, rende menos performance, assim como nos outros jogos CPU bound aqui testados. As médias ficaram 113 e 124 no 6700K, 120 e 125 no 5820K, com a mínima em 100. Então aqui nós tivemos o melhor resultado no 5820K e 79 FPS de média em estoque no Ryzen e 83 FPS de média, um resultado bastante inferior. Finalizando os testes, nós temos o 3D Mark Firestrike Performance, 3D Mark Firestrike Extreme, 3D Mark Firestrike Ultra e o Unigine Superposition, que é o novo benchmark da Unigine. Vocês conferem aí na tela todos os resultados. Bom pessoal, esses são os testes em Full HD, que são os testes principais. Eu vou mostrar também os testes em 4K, porém, como você já deve imaginar, o resultado em 4K é muito próximo em todos os jogos, com todos os CPUs, embora o 6700K ainda apresente um melhor desempenho aí em quase todas as situações em relação aos seus outros concorrentes por aqui, ok? Então eu vou mostrar rapidamente porque é basicamente a mesma performance, até mesmo em overclock. O overclock não resultou em muito desempenho, já que o CPU em estoque já estava rendendo muito bem por conta não de estar na resolução 4K, não por conta da resolução, mas por conta de ter o maior peso na GPU. Logo a GPU renderiza menos quadros e alivia para o processador, ok? Vocês conferem também alguns gráficos de frame time que eu preparei aqui comparando o 6700K com o Ryzen 1800X em jogos CPU bound. Lembrando que frame time, quanto menor o tempo do frame e mais estável, melhor é a sua experiência em game, mais fluido o seu game rola. Então é interessante que a gente não tenha aqueles spikes, aqueles picos de milissegundos, já que houve ali um atraso do frame e você pode sentir isso de uma forma negativa durante o seu game. Então pessoal, vocês viram que o 6700K apresentou um desempenho bastante superior em relação ao Ryzen.
E mesmo o 5020K de 6 núcleos, lançado em 2014, apresentou um resultado melhor em quase todas as situações. Apenas nos jogos ali como Doom, Resident Evil 7, The Witcher 3 e Ghost Recon Wildlands, a diferença entre os 3 CPUs ficaram muito pequena. Mas em Asphalt Singularity, Far Cry Primal, GTA V, Rise of the Tomb Raider e Watch Dogs 2, que são jogos que exigem mais o CPU, a não ser o Far Cry Primal, que aí ele estoura o núcleo zero, mas enfim, aí nós vemos que existe uma diferença bem grande. Por exemplo, aqui nós temos o 6700K, em alguns casos, entregando aí 40, 50 FPS de diferença, cara, nas médias, né? Em DirectX 12 eu percebi que aconteceu um resultado inferior no Ryzen nos 3 jogos testados, Ashes, Tomb Raider e BF1. Por exemplo, aqui em Tomb Raider ele teve 133 FPS, 133 FPS de média em DirectX 11, em DirectX 12 ele teve 109, então ele perdeu bastante desempenho. Já o 6700K em estoque fez 171 FPS, olha essa diferença. Aí você pode falar assim, mas Lucas, eu não vou rodar 171 FPS, eu tenho um monitor 60 Hz. É aquilo que eu falei para vocês, o seu objetivo é rodar a 60 FPS no Ultra com anti-eles e no máximo com uma placa dessa, os 3 CPUs vão te atender bem. Da mesma forma, se você rodar em 4K, em 2.5K, ou seja, você joga carga para cima da GPU, os CPUs vão ficar aliviados por conta de ter uma menor quantidade de frames. Mas quando você vê situações como essa, onde você libera a quantidade máxima de frames aí para 200, para 150, em jogos CPU Maude, aí você vê qual CPU é melhor que o outro. Nesse caso, o 6700K apresentou um melhor desempenho, 5020K tem um clock baixo, 3.3 em estoque, ele realmente ficou abaixo, mas ele tem uma grande capacidade de overclock. De 3.3 eu rodei em 4.4, 1.1 GHz a mais, coloquei o cache dele em 4 GHz, que rende bem mais desempenho, em Quad Channel, e vocês viram que em Ashes e Watch Dogs 2 ele ficou à frente por conta de ter mais núcleos. E mesmo o Ryzen tendo mais núcleos nesses jogos, o resultado foi bastante inferior, ok? Nós vemos pelos dados da Steam que uma grande parcela, maior parcela do mercado utiliza CPUs de 2 núcleos e CPUs de 4 núcleos. Então faz todo sentido que os desenvolvedores criem suas engines pensando justamente na maior fatia do mercado. CPUs de 6 núcleos, 8 núcleos, 10 núcleos são ali uma quantidade muito pequena em porcentagem. Isso pode mudar daqui para frente? Com o lançamento do Ryzen, com a chegada dos Ryzen 5 de 6 núcleos? Pode mudar. A gente não sabe. Existe aí um talvez. Aí tudo depende da sua necessidade, da sua pressa. Se você comprar o Ryzen hoje, vocês viram que o resultado é esse, é um resultado inferior. Talvez os jogos recebam atualizações para melhorar e aproveitar melhor o desempenho do Ryzen? Talvez. Não é uma certeza. Tá? Ao menos para mim parece mais interessante comprar algo que já entregue todo o seu potencial hoje, até porque daqui a alguns anos é muito provável que eu vá trocar de CPU e eu vá pegar uma coisa que já esteja bem melhor aí no mercado. Daqui a 2, 3 anos, 4, 5 anos vai ter CPU muito melhor que esses que nós temos aqui na mesa. Pontos positivos e negativos de cada CPU que eu fiz uma anotação. O 6700K é mais barato que os outros 2 CPUs, ele está ali na faixa dos, deixa eu só conferir aqui, faixa dos R$ 1.459, uma diferença bastante considerável. Ele é compatível com 2 gerações de placas-mãe até então, Z170 e Z270, embora logo a Intel já deve estar lançando a placa-mãe nova, aí você vai ter que trocar de novo por causa de um pino, né Intel? É complicado. Ele tem um excelente desempenho em jogos, mesmo sendo apenas um quad-core contra 6-core, contra o poderoso 8-core aqui da AMD Ryzen. Então, CPU de 4 núcleos e 8 threads, apresentou um desempenho muito bom, mesmo com a 1080 Ti, que é uma das melhores placas aí do mercado. Ele tem uma compatibilidade com coolers entre várias gerações, então eu já usei que coolers lá na 1155, também era compatível com 1156, 1150, 1151, né? A furação ali é a mesma.
Aconteceu nos últimos meses algumas pessoas reclamando de falta de suporte, falta de bracket para o AM4, por conta do espaço entre os buracos ter aumentado. O socket é diferente, aumentou a quantidade de pinos. Então, se o cooler que você usava no AM3 for compatível com aqueles brackets originais que vem na placa-mãe, então ele encaixa na placa-mãe AM4. Se você precisar usar o backplate por baixo, fazer ali as arruelas, as roscas, a furação é diferente, não encaixa. Você precisa entrar em contato com o fabricante do seu cooler para ver se ele fornece gratuitamente ou talvez pago o bracket, ok? Beleza, os pontos negativos, pessoal, que eu encontrei aqui, a plataforma Z270 ou Z170 é limitada a CPUs de 4 núcleos. Então você não pode usar um 6-core nela, não tem como utilizar um 8-core, e essa é uma vantagem do Ryzen. Daqui a pouquinho eu vou comentar isso com vocês. Algumas unidades também do 6700K apresentam uma temperatura muito alta, como por exemplo o 7700K. Vocês têm visto a polêmica dele aí. Isso depende totalmente da unidade que você utiliza. Essa unidade aqui, por exemplo, trabalha numa temperatura muito boa. Algumas chegam a 80 graus facilmente. Então é interessante que você invista num cooler decente para o seu 6700K. Até por isso que não vem o cooler box quando você compra, né? O cooler box realmente é horrível, cara, para esse CPU. Talvez para um i3 ou para um Pentium seja tranquilo. As vantagens do 5820K ou 6800K, já que ele não está mais disponível. Ele é mais barato que o 1800X, 1999, é R$100 de diferença. Claro que isso também depende das lojas, mas lá fora ele tá mais barato também. Ele é um CPU rápido para multithread, renderização, não é o melhor. O Ryzen é melhor porque tem mais núcleos, mas ele é um CPU rápido para multithread renderização. Ele rende próximo do i7 6700K em games, especialmente quando está em overclock. Aí vocês viram pela tabela geral, pelos vídeos que eu mostrei para vocês. E por fim, a plataforma X99 permite Quad Channel, 128 GB de RAM, grande quantidade de linhas PCI Express para multi-GPU e para você usar também simultaneamente SSDs M2 de alta performance, até fazer ali um RAID de SSDs M2, enfim. Então é algo bem interessante que a plataforma X99 te entrega, ok? Agora os pontos negativos do CPU: alto TDP, 141 watts, ainda mais overclock. Quando você faz overclock, a dissipação de calor vai aumentar, o consumo de energia vai aumentar, é importante que vocês saibam disso. Então você precisa utilizar coolers mais robustos no 5820K em relação, por exemplo, ao Ryzen, que tem um TDP menor, ok? Se eu não me engano é 91 ou 94 watts. A plataforma X99 também é mais cara, porque para você usar esse CPU, você não pode comprar uma placa-mãe intermediária, uma placa-mãe de entrada. Você tem que comprar uma X99, X99 é cara, tá? E os CPUs disponíveis também são caros. Se você olhar o preço do 6900K, o de 8 núcleos da Intel, é bem mais caro que o Ryzen, né? Então nesse ponto o Ryzen tem um ótimo custo-benefício para workstations, para máquinas que você vai usar para trabalho, para utilizar todos os núcleos em 100%, para ter esse melhor aproveitamento. E ele é mais caro e com menos performance que o 6700K em vários jogos, certo? Agora os pontos positivos do 1800X, ele tem mais núcleos que todos os CPUs, excelente para renderização, vocês viram isso no projeto parte 2, e trabalhos relacionados, né, trabalhos que você vai utilizar multithreading, softwares que são bem otimizados para multithreading, você vai aproveitar bem o desempenho do Ryzen, o que geralmente não acontece tanto em jogos, conforme vocês viram aí. Ryzen 1800X, eu acho que esse é o grande trunfo dele, pode ser usado em placas-mãe mais baratas, intermediária, até mesmo de entrada. Por quê? O socket é o mesmo, o chipset dá suporte aos melhores CPUs. Então você pode comprar, por exemplo, uma placa de entrada, usar ali um Ryzen 3 futuramente, um Ryzen 5, quero comprar um Ryzen 7 agora, você pode fazer o upgrade sem trocar de placa-mãe. O que não acontece, por exemplo, aqui você tem um i3, um i5, quero usar um i7 high-end, você tem que vender sua placa-mãe, comprar uma X99 que é cara e comprar o CPU que também é caro. Então o custo para upgrade nesse caso é bem maior aqui no i7. Então a vantagem fica para o Ryzen, ok? Ele tem um menor TDP em relação aos CPUs high-end da Intel, isso é uma vantagem tanto para você usar coolers,
quanto aí no aquecimento interno no gabinete, né? Uma montagem bem interessante. E há uma promessa de estabilidade da plataforma M4, visto pelo que aconteceu com a M3+, que ficou um bom tempo no mercado, é bem provável que isso vai ser cumprido pela AMD. E os pontos negativos, o Ryzen 1800X tem um desempenho inferior em jogos em relação ao 5020K, mesmo sendo o CPU de 2014, e ao 6700K, mesmo sendo o CPU de 2015. Então em jogos não me surpreendeu, eu esperava mais, ok? Especialmente no CPU Bound, que você exige bastante. Claro, você pega uma placa de vídeo mais fraca, em Full HD no Ultra, a diferença vai ser bem pequena. Conforme você reduz a placa e aumenta a configuração gráfica, menor fica a diferença entre os três CPUs, ok? Ele é caro perto do 6700K, mas, veja o porém, eu não recomendo especificamente esse CPU para fazer esse comparativo, e sim o Ryzen 7 1700, que me parece uma opção bem mais interessante, bem mais. Por quê? Ele é bem mais barato, também tem 8 núcleos e 16 threads. Tem um clock menor? Sim, mas pode ser feito overclocking. Você pode fazer overclock e igualar o desempenho do Ryzen. Tem muito 1700 subindo bem aí. Isso vai ser também aleatório. Mas é um CPU muito mais barato, que está aqui no nível de preço do 6700K. É um CPU que me parece bem mais interessante para uma máquina que você vai usar para trabalho e eventualmente para jogar. Então as minhas recomendações são as seguintes. Você quer rodar um setup a 144 FPS para monitores de 144 Hz, ou seja, muitos frames em Full HD, por exemplo, 6700K para GPU Mid, GPU High, ou 7700K. Ah, Lucas, eu tenho uma 1060, eu tenho uma 580, uma 480 e 5 de sétima geração ou de sexta geração já dão conta do recado, 6400, 7400, são bons CPUs para isso. Para você ter ali Full HD 60 FPS no Ultra, tá? Nesse alvo de FPS, se você quiser Full HD 60 FPS Ultra ou 2.5K 60 FPS Ultra ou 4K 60 FPS Ultra, os três CPUs vão te atender bem. E aí o que vai fazer diferença são os diferenciais de cada um que eu falei nos pontos positivos. Aí você analisa conforme o que você quer, conforme o seu bolso também, porque tem uma diferença grande nos preços aqui, certo? Se o seu objetivo é rodar nesse alvo que eu falei para vocês, em 4K, Full HD, com uma taxa baixa de frames, e você vai trabalhar com a sua máquina, você vai usar o seu CPU para CAD, para renderizações pesadas que ficam ali horas fazendo, e você faz isso cotidianamente, você faz sempre isso, não uma vez a cada tipo uma vez por mês. O Ryzen é uma opção interessante, é um CPU muito bom para renderização e um CPU que, nesse objetivo, resoluções altas, entrega um desempenho muito bom em jogos também, certo? Se você quer montar uma máquina também para renderização, para trabalhos pesados, e você quer montar um setup high-end para jogos, 144 FPS em Full HD, de repente você quer colocar duas GPUs, minha recomendação fica com 5820K ou 6800K, que é o seu substituto da nova geração, que ainda logo é provável que saia aí um 7800K, por exemplo, né? Nos próximos dias eu vou dar continuidade ao projeto Ryzen. Eu tirei a 1080 Ti e coloquei aqui a RX 480 da PowerColor. Tá? Não é a 580 ainda, mas é a 480. Eu vou fazer testes aí em vários jogos para mostrar que, de repente, com uma placa de vídeo mais fraca em relação a uma high-end, você consegue ter um bom desempenho, montar um bom setup. Também vou fazer testes depois com o Ryzen 5 aqui, ok? Pessoal, é isso. Grande abraço a todos e até mais.